pessoas foram bem claras que elas tinham interesse para saber um pouco mais sobre a Sassá e quem é a Sassá. É muito estranho estar gravando esse vídeo, eu acho. É meio que um vídeo que eu penso sobre fazer há algum tempo já. Se a câmera estiver desfocada, a culpa é minha porque eu não enxergo. Eu acho que tudo meio que começou quando a minha família veio pro Brasil. A gente foi morar numa cidade bem pequenininha do interior. Pra quem não sabe, eu passei a minha adolescência inteira em Monte Alto, São Paulo, interior do Brasil. E eu não tive uma experiência muito boa, porque eu acho que a tendência do interior é que ninguém se destaque, que ninguém seja, tipo, diferente. E eu sempre tive dificuldade com isso, sabe? Não quero bancar diferentona e tal. Só que eu tinha gostos que eram diferentes do que era a norma, o padrão, em Monte Alto. E por isso eu sinto que eu sempre tive dificuldade de formar vínculos, sabe? De fazer amigos. Eu comecei a enxergar aquelas coisas que eu gostava, ou até as coisas que eu defendia, as coisas que eu acreditava, como algo que era errado, porque aquilo me causava rejeição das pessoas. E eu acho que é um sentimento que muita gente reconhece, de você se sentir solitário, sabe? E você estar disposto a mudar, ou a se adaptar, ou a conformar para que você seja aceito. O negócio do nome meio que começou com bullying na escola. Tinha uma menina em particular, falava meu nome com tanto nojo que eu comecei a pegar nojo de mim. Tanto que eu sentia raiva quando as pessoas me chamavam de Flávia. Eu não gostava que as pessoas me chamavam assim. Eram coisas sempre recorrentes, assim, na minha vida inteira, inclusive na minha infância. Eu lembro quando eu era pequenininha, eu fui numa festa de uma amiga aqui no Brasil e eu tinha me vestido que nem a Lin Xiaoyu de Tekken 3, porque eu era apaixonada por ela. Eu achava ela super estilosa, eu, tipo, queria ser ela. E uma das minhas amiguinhas chegou em mim e falou: se fosse pra você vir vestida assim, é melhor você não ter vindo. E eu lembro que na época eu respondi algo tipo: por que você se importa? E eu meio que falei, tipo, isso é bobo se importar com isso. Só que o acúmulo de experiências ruins diretamente relacionados a quem a gente é faz a gente começar a questionar um pouco. E eu acho que faz a gente se perder também, que eu acho que é o que aconteceu comigo. Eu acho que a Sassá, de algumas formas, era o meu escudo, sabe? Era um jeito de eu vestir, tipo, uma persona que era basicamente eu tentando muito ser o que as pessoas esperavam de mim. Qualquer coisa. Inevitavelmente eu acabei atribuindo a culpa de me sentir excluída socialmente a quem eu era. E isso me levou a ser uma people pleaser. Se você não sabe o que é uma people pleaser, é muito engraçado falar essa palavra. É uma pessoa que faz as coisas e se adapta pra agradar os outros, pra que os outros se sintam acomodados. E era isso que eu fazia, sabe? Não era necessariamente algo que eu fazia propositalmente, assim. Eu acho que eu só tinha a mentalidade de que tinha algo de errado comigo e que eu precisava mudar. E isso, na verdade, me levou pra muitas experiências difíceis, que são difíceis até hoje, mas que me ensinaram uma porrada de coisas, sabe? Eu era uma pessoa muito ingênua, eu acreditava na palavra das pessoas incontestavelmente. Ah, é isso que é o certo? Beleza, eu não vou contestar, então sim, senhor, abaixa a cabeça e dói muito pensar nisso. Óbvio, porque eu acho que é uma traição com você mesmo, quando você faz esse tipo de coisa. Eu fiquei muito tempo muito puta comigo. Foi acumulando todas essas inseguranças do que eu não era e o que eu precisava ser e o que eu me esforçava tanto e tanto pra ser. E mesmo assim não era o suficiente. Inevitavelmente o barco afundou, sabe? O negócio foi meio por água abaixo. O que culminou assim pro fim da Sassá, pra última gota d'água, foi o meu cancelamento. Que, cara, aquilo foi tão... Eu nunca imaginava que poderia ser um bagulho tão difícil de lidar, sabe? Tem muita gente que deve olhar e achar uma idiotice, assim, só que pra uma pessoa que já não tem estabilidade emocional, e até aquele ponto eu já tinha passado por algumas coisas que são difíceis de lidar até hoje, sabe?
que eu tenho sequelas até hoje. Então, a cereja em cima do bolo, assim, da catástrofe, da destruição de qualquer resquício de ego que eu tinha, foi aquilo, sabe? E, cara, foi acho que o momento mais... E foi por conta de um mal entendido, um print fora de contexto, e que teve uma repercussão gigantesca e que teve consequências bem duradouras pra mim, porque derrubaram meu Instagram, que na época eu acho que era a rede social que eu mais investia, né, pra usar pra trabalho. Quando você não entende direito quem você é e você não tem autoconfiança, é muito mais fácil você acreditar que você é o que as outras pessoas te dizem do que todo o resto que você sabe. Mas, no geral, ninguém é melhor do que você pra dizer quem você é, certo? Só que eu não tinha isso. E isso misturou um pouquinho com o negócio que eu tenho de pensar que, tipo, eu preciso fazer sempre o bem, que eu preciso sempre ser a melhor pessoa e a pessoa mais paciente e a pessoa mais evoluída, porque senão eu vou ser castigada pela minha vida. E também todas as coisas que aconteciam comigo, eu atribuía a isso. Eu pensava, não, será que eu me corrompi? Será que eu mereço isso? Será que eu fiz alguma coisa que merecesse esse tipo de tratamento? E eu me convencia de que sim, de que eu era um lixo irreparável, que eu sempre precisava de outras pessoas pra me orientarem, pra falar o que eu tinha que pensar, o que eu tinha que falar, o que eu tinha que ser, o que eu tinha que fazer. Isso chega uma hora que te destrói. Quando aconteceu o cancelamento, eu tava no fundo do meu poço. Daí nesse fundo do poço fiquei. Só que eu comecei a ouvir uns Flávia. Aí eu, gente, que é isso? E daí lá, eu no fundo do poço, decidi olhar pra cima e tava lá algumas pessoas me chamando. E pra mim essas pessoas não são só o Dan, a minha família, os meus amigos no geral, mas também é a galera que decidiu ficar. Logo depois do meu cancelamento, a minha avó morreu. Na época, eu, minha mãe e minha irmã fomos numa viagem de volta pra Inglaterra pra gente enterrar as cinzas da minha avó, da minha grandma. I really miss her. Eu lembro que eu fiquei tão agradecida na época, porque quando eu voltei pra lá, eu ainda tava, tipo, tentando juntar os pedacinhos que eu sentia que tinha sobrado de quem eu era, sabe? E a gente reconectou com uma parte da minha família que era a parte da família da minha avó, que a gente não falava fazia muito tempo. Eu não tinha conhecido eles, tipo, como uma adulta, sabe? E eu conheci meu primo e minhas tias. Essa parte da minha família é do norte da Inglaterra, é de uma cidade chamada Ilkley. E eu sinto que todas as memórias que eu tenho, assim, de muito pequenininha, as mais vívidas são as que a gente tava lá. Eu tive uma sensação de que eu pertencia. E essa era uma sensação que eu acho que eu nunca antes tinha sentido. Ou a última vez que eu tinha sentido fazia tanto tempo que era insignificante já. Eu nunca achei que revisitar o lugar de onde a minha família vem, reconectar com suas origens, fizesse tanta diferença. Eu tava num ponto que eu achei que eu tava muito melhor do que eu realmente tava também. E fez eu questionar mais ainda e reparar que essa coisa da gente se conhecer, da gente se entender, é um negócio que nunca para. E a gente nunca para de crescer. Eu comecei a aprender a valorizar as coisas que eu sinto, e as coisas que eu penso são válidas também, elas não são descartáveis. E eu guardo com muito carinho esses momentos, né, que eu tive meio que uma revelação sobre eu mesma. E é quase que nostálgico poder olhar pra mim mesma e não pensar tão mal, sabe? Não, tipo, ficar com raiva, não ficar triste. E além disso, eu acho que eu fui meio que encontrando a minha galera e filtrando bastante as pessoas que eu até considerava, só que não me faziam bem, sabe? Não agregavam a minha vida. Era vazio o motivo do porquê que eu mantinha essas pessoas na minha vida.
E estar rodeado de pessoas que gostam da gente é muito importante também. Eu fui encontrando essas pessoas e essas pessoas foram me encontrando também. Hoje em dia eu tento viver 100% coisas que me fazem bem. E também que agregam algum tipo de conhecimento pra mim. Eu assisto muito vídeo de culinária, eu assisto muito vídeo de arte, coisas assim, sabe? Eu tento viver a minha vida repleta de coisas que são boas pra mim. E eu meio que tô tentando parar de entrar no mindset de ficar me punindo por coisas que eu não tinha controle. Hoje, eu me sinto muito mais confortável de falar sobre a minha verdadeira voz, porque claramente tem muito mais a ver com o conteúdo do que você tá falando, do que o jeito, ou timbre, ou o sotaque, ou seja lá o que tiver a ver com a sua voz. Então tá aqui pros senhores um pouquinho da minha verdadeira voz, como eu me sinto, e o jeito que eu naveguei as coisas até aqui, um pouquinho, não sei. Vocês já tiveram um momento parecido com isso? Se vocês quiserem compartilhar, eu gostaria muito de saber. Agora, uns avisos finais. Eu queria muito agradecer o meu chat da stream, porque vocês provavelmente já reconhecem todo esse discurso, já ouviram 1 trilhão de vezes. Eu queria agradecer muito. Eu nunca ia conseguir fazer isso em vídeo se eu não tivesse feito já, tipo, em stream e tal. Agradeço a paciência, porque... meu Deus, não foi fácil. E também eu quero avisar que eu criei um OnlyFans. Eu não vou postar foto minha. Eu criei pra poder meio que formar uma galeria de arte exclusiva. Eu vou postar minhas ilustrações lá e deixar o link aí embaixo. Beleza? Muito obrigada por terem assistido e até. Tchau!